Bom, eu queria atualizar mais ou menos, né, sobre as coisas que estão acontecendo, porque eu acabei não tendo muito tempo pra gravar nenhum vídeo e também não tive como gravar, basicamente. E daí na hora que eu vou gravar, minha gata fica miando. Mas enfim, eu queria atualizar, não só, sobre tudo, na verdade, né? Eu finalizei o os 12 livros para 2025, né? Eu já tinha, acho que tem um mês que eu li o último livro da lista, e daí tô fazendo outras leituras, bem legais, assim. Esse ano foi um ano muito bom, assim, em relação a livros. Foram pouquíssimos, assim, que eu não gostei muito, assim, mas acho que foi um bom ano, assim, de leitura. E tô feliz por isso e tô fazendo agora, né? Atualmente eu estou lendo dois livros. Um é Brasil, uma biografia, não, uma história do Eduardo Bueno. E eu também estou lendo outro livro que se chama Imagens que Falam. E é um livro sobre arte sacra. E esse livro ele traz um contexto histórico bem interessante sobre nossa história, né? E vem esse contexto do catolicismo no nosso país e tudo mais, e vai falar mais, vai focar, né, na questão da capitania de Pernambuco, na questão, assim, da arte sacra que existe aqui na minha cidade, que é Olinda. Então, ele tá dando um histórico, né, eu ainda não li o livro inteiro, mas ele dá um contexto muito interessante sobre o catolicismo e, enfim. E na época do Brasil colônia. E meio que coincidiu também com a parte que eu tô lendo do Brasil, uma história, que é justamente sobre o Brasil colônia, né? Esse livro é bastante ilustrado e tudo mais. Foi um livro que foi utilizado em alguma escola, na época de escola mesmo. Então, assim, eu cheguei a ler algumas coisas, mas eu acho que eu não li o livro inteiro. Então, eu tô fazendo isso, né? Agora. E eu comprei novos livros, né? Eu espero fazer um livro mostrando, né, os livros que eu comprei. E eu aproveitei uma promoção na Amazon para comprar alguns livros. E atualmente eu estou trabalhando num projeto que é sobre planejamento. Eu estou elaborando um guia de planejamento e eu estou focando nisso, assim, porque eu estabeleci um deadline, digamos assim, e a princípio eu não ia, tipo, era para ter terminado muito antes, mas com outras coisas acontecendo eu acabei deixando pra lá. E daí com esse fim de ano, né, eu acabei pensando, poxa, eu acho que seria interessante eu finalizar, né, esse guia antes que o ano acabasse, né? Mas, de qualquer forma, o planejamento, ele não precisa, né, precisa ser feito, assim, sempre no começo do ano. Você não precisa começar um caderno de planejamento no começo do ano, enfim. A gente tem essa questão, né, de fazer os objetivos e tudo mais.
Mas a gente pode começar a planejar em qualquer época, né? Obviamente. Como outras coisas estão acontecendo, como por exemplo, minha gata ficou doente, então, né, eu tive de me dedicar a isso e tiveram outras questões também que eu não pude, enfim, dedicar um tempo extra para isso. Então, assim, realmente ficou um pouco difícil, assim, para fazer atualizações, né, das leituras que eu tô fazendo. E eu finalizei alguns livros, né, que eu não. Tem livros que eu não vou fazer vídeo também, porque não é, eu entendo que não é muito do interesse geral. Eu também gostaria de fazer um vídeo mostrando as leituras que eu fiz, né, para esse ano, porque eu li esses 12 livros, mas tiveram outras obras que eu li também, que não estavam na lista, né? Então, eu queria fazer um vídeo mostrando todos os livros e falando um pouco, né? Falando um pouco o que eu achei de cada um deles, né? Porque é pouco, eu acho até incrível a capacidade de, de síntese que as pessoas têm para falar sobre livros, porque eu realmente não tenho essa habilidade, né? Em relação aos cadernos, eu fiz alguns, mas assim, foram poucos, e daí eu parei para me dedicar a esse projeto do guia de planejamento. E também acabei, quando eu estava fazendo os planos para incluir no guia como anexo, eu acabei fazendo também algumas coisas para um projeto beneficente que se chama Três Catos, que é basicamente um projeto que eu criei para ajudar os abrigos de animais, mas a gente não conseguiu assim um valor muito, sabe, suficiente assim para doar ainda. Mas eu já tô entrando em contato com um abrigo de animais para fazer a nossa primeira doação, né? E eu acabei criando dois produtos digitais para esse projeto, porque esse projeto eu não. Como é que se diz? A gente não pede, né? A gente não pede doação financeira, mas tem esses dois produtos digitais que estão à venda por um valor simbólico, que é justamente para tentar conseguir esses recursos, né? Para conseguir um recurso financeiro e tudo mais. Um dos produtos é um calendário manual, que tem algumas fotografias que eu fiz de um projeto de gatos de rua. E também tem um calendário mensal, também com essas fotografias. E daí esse calendário mensal tem 12 páginas, né? Obviamente, são 12 meses. E é em formato horizontal. E tá bem legal porque é só imprimir ou mandar a gráfica imprimir e tudo mais. E é um produto digital, em PDF. Então, eu vou deixar o link do canal, porque lá tem os links, né, de venda. Eu vou deixar os links de venda também na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada. E assim, eu gosto muito de fazer esses projetos assim, né? Mas eu queria muito conseguir vender, né? Porque a parte de criação, de produção, é muito massa, assim. Tipo, pra quem gosta de criar, é maravilhoso. Mas a questão que complica é a questão da venda, né?
E daí a gente precisa divulgar e mesmo assim, às vezes, mesmo com divulgação, a gente não consegue vender nada. Então, às vezes dá um desânimo assim para continuar a produzir e tudo mais, porque a pessoa não consegue vender as coisas e não tem esse incentivo, digamos assim, para continuar. Mas basicamente é isso, eu tô só, tipo, me dedicando mais a esse guia de planejamento para esse ano, e próximo ano eu vou focar em outra coisa, né? Ainda não sei como será, mas enfim, vou fazer meus planejamentos também. E basicamente é isso. Eu queria fazer outras atualizações, mas enfim. No próximo ano eu vou fazer um projeto bem legal também de fazer passar uma semana fazendo cadernos. E basicamente é isso. Espero que eu consiga gravar um vídeo aí das leituras desse ano, né? Que eu fiz esse ano, ainda tô fazendo, porque estamos em novembro ainda. Então dá tempo para ler mais, né? Terminar essas leituras. Então, até mais, até a próxima.